Bom, no vídeo de hoje eu vou comentar rapidamente sobre o problema de utilizar modelos prontos de PGR e não ter o cuidado de fazer a investigação dos agentes baseado em evidências. Aí eu sei que você quer ir logo para o conteúdo desse vídeo, mas deixa eu me apresentar rapidamente se você ainda não me conhece. Meu nome é Alessandro, eu sou técnico engenheiro de segurança do trabalho e atuo na área de SST desde 2011 e sou seu amigo consultor aqui na EDL. Se você gostar desse vídeo, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o like para ajudar o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Agora, vamos lá para o conteúdo do vídeo. Esse vídeo também surgiu de um insight que eu tive assistindo a uma palestra no segundo encontro, né, de higienistas ocupacionais, segundo encontro da Regional Bahia e Sergipe de higienistas ocupacionais, realizado pela ABHO. E o palestrante Neto Cruz, que é engenheiro do SESI, ele trouxe em uma das suas falas, né? A palestra que ele realizou teve como tema os impactos técnicos e jurídicos do reconhecimento genérico de agentes químicos. E em um dos momentos ali da sua fala, eu até anotei que eu achei interessante, que ele abordou a questão que é muito comum, quem é da área de segurança do trabalho e que elabora PGR, laudos técnicos, sabe que existe a prática de utilizar modelos prontos, né? Os grupos aí a gente vê direto colegas pedindo modelo pronto de PGR para determinado tipo de segmento, modelo pronto para determinado tipo de empresa. A gente mais vê são profissionais pedindo modelos. Isso é comum, né? Me dá um modelo de PPR, me dá um... Não tem assim, a dinâmica de estudo, de análise, de buscar realmente algo que vá fazer a diferença. Então, saiam dessa questão pragmática, né, de modelo. Né? Então, vamos ter uma atenção para compreender os processos, ter uma investigação baseada em evidência. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que eu particularmente, eu não vejo problema nenhum em compartilhar modelos prontos, tá? Inclusive até aqui no canal, claro, de PGR eu nunca disponibilizei, porque eu acho que PGR já é um pouco mais complicado, tem dados sensíveis além, né, da empresa, embora o PGR ele é coletivo, então não vai identificar trabalhadores, mas tem a identificação da empresa. Então realmente PGR eu não gosto de compartilhar, mas inclusive aqui no canal tem alguns materiais aí gratuitos que eu compartilho, por exemplo, modelo de ART, modelo de OS, modelo de PT, enfim. Eu não vejo problema no fato em si de compartilhar o documento, tá? O modelo de documento, principalmente quando você não tem aí a exposição, né, de identificar a empresa, de identificar trabalhadores, ou pessoas em si. Mas utilizar apenas o modelo ali do documento, né, da formatação, dos tópicos. Então, quando você solicita um modelo para você usar como base, para você elaborar o seu documento, ainda vai. Mas infelizmente existem alguns colegas que pegam o modelo pronto, como eu já vi, inclusive trabalhando em empresas que recebiam prestadores de serviço, né, que prestavam serviços, empresas terceirizadas, e eu já encontrei várias vezes em PGR de empresas terceirizadas, principalmente aquelas empresas bem pequenas que você vê que ela não tem um PGR da sua sede, né, da sua matriz, mas ela, quando precisa prestar algum serviço para alguma outra empresa maior que solicita o PGR ali para a obra, ou para o serviço específico que ele vai realizar, ele acaba solicitando aí no mercado, pedindo algum PGR que seja similar ou então de uma área parecida, e às vezes não troca nem os dados da empresa anterior que elaborou esse PGR. Então já encontrei exemplos, por exemplo, de PGR de terceirizadas que nem existia, que tinham a identificação no inventário de risco de determinados riscos
que na empresa que estava contratando, ou seja, na empresa que eu fazia parte do SESMIT, aquele risco nem existia na prática, em loco. Então, já encontrei também PGRs de, inclusive, empresas clínicas de medicina ocupacional que realizam esse serviço para outras empresas, e no PGR que foi entregue para a empresa que eu trabalhava, eu encontrar dados de outras empresas, de outro empregador, ou seja, a pessoa não teve nenhum cuidado de apagar os dados da empresa anterior. Então, isso acontece muito, infelizmente. E um dos principais problemas que isso ocasiona é um tema até que eu coloquei em um outro vídeo, que é o inventário de risco trazer termos muito genéricos para alguns agentes, que acaba mascarando ou escondendo o real agente nocivo que o trabalhador está exposto. Por exemplo, quando você coloca termos genéricos como exposição a poeiras e não especifica que tipo de poeira, que poeira é essa, qual é a fonte dessa poeira, ou você coloca termos genéricos como exposição a gases, mas não especifica que tipo de gases são esse, ou exposição a produtos químicos, e não coloca de fato especificando quais são os produtos químicos que o trabalhador está exposto, como é que se dá essa exposição, em que momento do processo produtivo, qual o tipo de contato que o trabalhador tem com esse produto químico, qual é a forma que esse produto químico se apresenta no ambiente, se é na forma de sólido, de líquido, de gás, enfim. Ou então coloca o famoso termo fumos metálicos, exposição a fumos metálicos, que a gente sabe que é um termo até que pode ser, utilizado, mas ele é um termo genérico, né? Você tem como especificar quais são os óxidos metálicos que são gerados ali na queima desses fumos metálicos, né? Acaba você trazendo uma maior assertividade, maior efetividade para o inventário de risco quando você especifica isso. Ou então, pior ainda, como é o caso que eu estava relatando logo no início aqui do vídeo, de o PGR trazer agentes de risco que nem está presente no ambiente, ou então não colocar agentes que está presente no ambiente, mas que não foram inseridos no inventário de risco, porque simplesmente a pessoa pegou um modelo pronto de uma outra empresa, que naquela outra empresa não tinha a presença daquele agente, e na empresa que está sendo utilizada tinha, mas a pessoa não fez a avaliação, não foi em loco, não foi no local fazer a identificação dos agentes de riscos, né? E acha que toda empresa desse segmento vai ter os mesmos riscos da mesma forma, e a gente sabe que não é isso que acontece, né? Outro erro que acontece muito, principalmente quando se utiliza modelos prontos e aí não tem esse cuidado de avaliar, né, de forma criteriosa como é o ambiente real da empresa, né? Não buscar evidências em loco da exposição dos agentes de risco, é você descrever uma atividade da forma totalmente equivocada como ela acontece na realidade da empresa. A gente sabe que é muito comum ter um gap, né? Uma divergência entre a atividade real e a atividade prescrita, porém, quando você procura investigar, usar evidências reais para identificar os agentes de risco presentes no ambiente, você consegue diminuir esse gap entre atividade real e atividade prescrita. Mas quando simplesmente pega-se um modelo pronto de uma outra empresa, mesmo que seja do mesmo segmento, e você aplica na empresa em questão, você corre o risco muito grande de ter a atividade real totalmente desconecta da atividade prescrita que está ali naquele documento. Porque mesmo tendo a mesma função, profissionais da mesma área, da mesma função, podem desempenhar atividades diferentes em empresas diferentes. Ou o processo que é feito o trabalho pode ser diferente, e isso impacta na geração de riscos diferentes, né, de realidades diferentes. Então, as formas de controle também que existem no ambiente, se você não investiga isso, se você não procura evidência de como é aplicado ali na realidade, acaba o seu PGR falhando nessa questão aí de trazer um inventário que não está condizente com a realidade da empresa. E isso, claro, traz consequências tanto do ponto de vista de proteção do trabalhador, porque aí você não vai ter como conseguir propor medidas para melhorar o ambiente de trabalho de forma fiel, né?
você também traz consequências, por exemplo, para a segurança jurídica da empresa, porque, por exemplo, num processo de auditoria, num processo de autuação de órgão fiscalizador como o Ministério do Trabalho, ou em processos judiciais trabalhistas ou previdenciários, a empresa pode ficar prejudicada por conta de um programa mal elaborado, simplesmente porque foi pego um modelo pronto de uma outra empresa, de uma outra realidade, que não é condizente com a realidade daquela empresa. Então, acaba todo mundo saindo prejudicado. O trabalhador acaba sendo prejudicado, a empresa que está tendo essa falsa sensação de conformidade, e também o próprio profissional que elaborou ou que auditou esse programa e não conseguiu identificar esses gargalos, não conseguiu identificar essas não conformidades, né? Então é algo que é bastante comum na nossa área. Quem elabora programas, quem elabora laudos, ou então quem audita esses programas e esses laudos, sabe muito bem que isso acontece muito na prática. E para a gente acabar com isso, basta, primeira coisa, buscar se atualizar, buscar o conhecimento de como fazer essa avaliação. Inclusive, mesmo pude reconhecer algumas deficiências e fragilidades que ainda eu preciso melhorar na minha atuação profissional, para eliminar o máximo possível de utilizar dessas generalizações, né? E deixar o mais específico possível um inventário de riscos das empresas que eu elaboro, o PGR, né? E isso vai trazer benefícios não só para aquela empresa, mas também para todo o mercado da SST como um todo. Então, o primeiro ponto é esse. E isso é importante, participar dos eventos, participar de cursos, treinamentos, atualizações, e estar sempre buscando melhorar através até da boa prática de outros colegas, de outros profissionais, de conhecer como que outras empresas estão atuando e utilizar essas boas práticas na sua atuação profissional. Então o tema de hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, peço que dê o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, peço que se inscreva, não custa nada, é só você clicar ali no botãozinho vermelho de inscrever-se. Se quiser atualizar o sininho para ser notificado toda vez que a gente publicar um vídeo novo, é importante também. E isso ajuda o YouTube a recomendar o nosso canal para mais pessoas e ajuda a nossa comunidade a continuar crescendo aqui no YouTube. Eu vejo que muita gente assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no nosso canal. Então peço que se inscreva, deixe o seu like. Se tiver algum comentário também sobre esse tema, deixa aqui abaixo na aba de comentários, que a gente pode estender também esse debate aí. Eu sempre leio os comentários, interajo na maioria deles, eu sempre respondo. E a gente expande o debate sobre esse tema aqui na aba de comentários. É isso aí, abração, sucesso nos seus negócios, sucesso em seu trabalho e até o próximo vídeo. Tchau!